estamos de volta ao nosso curso de cálculo. No encontro passado, fizemos uma breve introdução aos limites. Hoje, vamos estudar o limite de uma função. Observe esse farol automotivo que está presente no nosso dia a dia, assim como também a curva parabólica, conhecida como parábola, que nós vemos desde o fundamental de matemática, o nono ano, e no ensino médio também na parte de função quadrática, ou função do segundo grau. A parábola é uma curva que possui uma propriedade refletora. Nas aplicações mais comuns, essas parábolas elas podem ser rotacionadas em torno do seu eixo de simetria, obtendo um paraboloide. Então, a curva parabólica ela possui uma propriedade refletora, ok? Então, você vai encontrar muito a parábola em faróis, em lanternas e refletores, onde nós queremos maximizar o direcionamento da luz emitida. Eu gostaria que você deixasse nos comentários desse vídeo algumas características, curiosidades e aplicações da parábola, ok? Então, fico aguardando os teus comentários no vídeo. Hoje, em limite de função, nós vamos partir de uma parábola, que seria a curva y igual a x ao quadrado, que é uma parábola cuja concavidade está para cima, porque o a, que é igual a 1, é positivo. Então, nós vimos que no ensino médio, que quando a é positivo, essa parábola tem concavidade para cima, e quando a é negativo, a parábola tem concavidade para baixo. Então, nessa curva y igual a x ao quadrado, vemos que essa parábola ela passa na origem do sistema coordenado, e vamos tomar aqui como referência o ponto 2 e 4, que esse ponto pertence à curva. Ok? Então, o que é que nós vamos fazer hoje? Vamos estudar a reta secante, inicialmente, que é uma reta que toca em dois pontos dessa curva. Então, vamos considerar o ponto A de coordenada x igual a 2 e y igual a 4, seria esse ponto aqui da curva, 2, 4, e um ponto B de coordenada de abscissa x, então o y seria x ao quadrado, que é a função que estamos estudando. Imagine que queremos determinar o coeficiente angular dessa reta secante. Então, vamos formar um triângulo retângulo, cuja inclinação dessa reta secante nós vamos chamar de alfa, e podemos determinar o coeficiente angular dessa reta, que é dado pela tangente do ângulo alfa. Ok? Então, temos aqui os pontos A e B, o ângulo alfa, e nós vamos determinar a tangente do ângulo alfa. Observe que os catetos desse triângulo retângulo, em x, temos aqui x menos 2, que seria o primeiro cateto, e em y, teríamos x ao quadrado menos 4, que seria o x ao quadrado do ponto B menos o 4 do ponto A. Podemos obter a inclinação da reta secante. Então, vamos chamar essa tangente de coeficiente angular da reta secante AB. Então, temos que o cateto oposto é x ao quadrado sobre 4, dividido por x menos 2. Ok? A partir desse coeficiente, nós vamos agora determinar o coeficiente angular quando x é igual a 3. Então, vamos substituir nessa equação, quando x é 3, temos que 3 ao quadrado menos 4, dividido por 3 menos 2, aqui no denominador, que é igual a 1. 3 ao quadrado seria 9, menos 4, 5. Ficamos que o coeficiente angular da reta secante AB é igual a 5, quando x é igual a 3. Vamos organizar uma tabela, ok? Então, aqui em cima vamos ter os valores de x igual a 3, e dos coeficientes angulares da reta B, que no primeiro caso seria 5. Vamos aplicar essa mesma forma para fazer agora o ponto x igual a 2,4. Então, se nós substituirmos nessa equação x igual a 2,4, perceba que o 4 permanece constante, tanto 4 como 2, e o que vai variar é apenas o valor do ponto escolhido, que agora é 2,4 ao quadrado
e 2,4 no denominador. Se nós fizermos essas operações, 2,4 ao quadrado menos 4, temos 1,76 dividido por 0,4 e ficamos com um coeficiente MAB de 4,4, conforme mostrado na tabela. Vamos agora aproximar o valor de x, que começou em 3, seria o valor de xb. Vamos aproximar esse ponto B cada vez mais do ponto A, ok? Então, se nós formos aproximando vários valores de x até chegar em A, cuja abscissa é 2, nós vamos encontrar esses demais valores que você pode fazer na sua casa para confirmar, mas observe que à medida que o x vai diminuindo, estávamos em 2,4, passamos para 2,1, o coeficiente angular da reta B também vai diminuindo. Então, cada vez mais que vamos chegando perto de 2, esse coeficiente também vai diminuindo, só que quanto mais perto de 2, nós observamos que esse coeficiente está cada vez mais perto de 4. Ok? Assim como fizemos na aula passada com o problema da velocidade instantânea. Nós estamos aproximando para o valor de x igual a 2, então o coeficiente angular está chegando, está tendendo a um valor 4. Ok? Nós também podemos fazer essa aproximação agora pela esquerda. Ok? Nós fizemos inicialmente a partir de um valor maior que 2, nós dizemos que é pela direita, e fomos chegando cada vez mais perto de 2. Agora nós vamos começar à esquerda de x igual a 2, ou seja, com um número menor. Quando x é igual a 1, nós temos, substituindo na equação do coeficiente angular da reta AB, é uma reta secante, observe, temos agora que 1 ao quadrado menos 4 vai dar um valor negativo, e 1 menos 2 também vai dar negativo. Então, numa divisão, menos com menos é mais, então temos que quando x é igual a 1, o valor do coeficiente angular da reta B agora é 3. Vamos, assim como fizemos para os primeiros casos pela direita, vamos aproximar agora, chegando perto de 2 pela esquerda. Ok? Então, como no primeiro caso fizemos 2,4, uma diferença de 0,6 do primeiro, vamos fazer agora 1,6, que também é uma diferença de 0,6. Então, agora aumentando até chegar em 2. Quando x é 1,6 e nós substituímos também na equação, ficamos com 1,6 ao quadrado menos 4, que dá menos 1,44, dividido por menos 0,4, que vem de 1,6 menos 2. Então, temos agora que o valor do coeficiente MAB, coeficiente angular, quando x é igual a 1,6, é 3,6. Então, assim como fizemos no primeiro caso, vamos agora aproximar esses valores de x de 2, só que vindo agora pela esquerda. Então, vamos aumentar de 1,6 para 1,9, depois 1,99. Então, observe que quando aumenta para 1,9, já vai para 3,9. Quando você vai para 1,99, para 3,99. Então, está ficando cada vez maior agora. No caso anterior, vinha diminuindo. E nesse segundo caso, agora vai aumentando. Mas observe que ele tende a convergir quando está bem pertinho aqui de x igual a 2, bem próximo. 1,9999, temos aqui 3,9999, ou seja, está quase chegando também em 4. Então, intuitivamente, nós já deduzimos que esse limite, quando x tende para 2, é igual a 4. Ok? Então, observe aqui que em x igual a 2, no ponto x igual a 2, nós fizemos pela direita, fomos aproximando para chegar pertinho de 2, e fomos aproximando pela esquerda também para chegar pertinho de 2, e em ambos os casos o limite tem dado indícios que será 4. Nós tínhamos partido da inclinação da reta secante e vamos determinar agora a inclinação da reta tangente. Note que a reta tangente, ela vai
ocorrer, ela vai aparecer quando B estiver bem pertinho de A, ou seja, quando B estiver exatamente em cima de A. Nesse limite, a reta secante vai tocar num ponto da curva e vai ser tangente, ok? Então, se nós aplicarmos agora o limite quando x tende a 2, quando x praticamente é 2, nós vamos ter agora da equação da reta secante, x² menos 4 dividido por x menos 2. Se nós determinarmos esse limite, vamos estar encontrando a inclinação agora da reta tangente, que toca em apenas um ponto. Mas observe que quando x é igual a 2, esse limite é indeterminado, que nós fizemos na aula passada, daria 0 sobre 0, ok? Então, nós vamos utilizar um artifício algébrico de fatoração, porque x² menos 4 é a mesma coisa que x mais 2, que multiplica x menos 2, que seria a² menos b², ok? E nós podemos simplificar x menos 2 por x menos 2 no limite, ainda quando x é diferente de 2. Então, ficamos apenas com x mais 2. Se nós substituirmos x igual a 2 na equação, temos que o limite quando x tende para 2 dessa função é igual a 4. Então, nós confirmamos o que tínhamos previsto através de uma tabela, que o limite seria 4. Observe também que esse limite, no ponto x igual a 2, ele também é chamado da derivada dessa função y nesse ponto, ok? Então, nós vimos na aula passada o problema da velocidade. Hoje nós estamos vendo o problema da reta tangente. Em ambos os casos, eles convergem para a derivada da função naquele ponto que nós vamos estudar no futuro. Mas observe agora que nós ficamos com a reta tangente. E o valor desse limite, na realidade, é o coeficiente angular da reta tangente, que seria a derivada dessa função no ponto x igual a 2. Ok? Então, com o coeficiente angular da reta tangente, nós podemos determinar até a inclinação, o valor do ângulo beta dessa curva. Por quê? Porque a reta tangente possui a mesma direção que a curva no ponto de contato. Então, é bem interessante ter o valor dessa reta tangente em várias aplicações na matemática, na física, na engenharia como um todo. Então, com o valor do coeficiente angular da reta, nós podemos determinar o ângulo beta. Por quê? A tangente de beta é igual a 4. Então, beta, o ângulo, beta de inclinação da reta tangente, seria o arco tangente de 4. Se você fizer o inverso da tangente, nós obtemos que o ângulo beta é de 75,96 graus. Observe que esse ângulo é menor que 90, uma vez que o coeficiente angular é positivo. Ou seja, a reta tangente ela é crescente. Se por acaso essa reta tangente fosse decrescente, teríamos um coeficiente beta maior que 90, ok? E a função seria decrescente. Observe também que no ensino fundamental, quando nós estudamos a parte de circunferência e círculo, vemos que a reta tangente toca sempre em um único ponto. Até por definição, nós dizemos lá, desde Euclides, né, que a reta tangente toca a circunferência em apenas um ponto. Ou seja, a reta tangente intercepta o círculo apenas uma vez. Mas esse conceito, quando a curva é uma curva mais complexa, você note que a reta tangente nesse ponto aqui, ela toca em apenas um ponto a curva. Mas, se você prolongar essa reta, ela vai tocar em mais de um ponto. Então, muito cuidado com esse conceito quando se diz que a reta tangente toca a curva em apenas um ponto. Isso é verdade para o caso de uma circunferência, mas para curvas diversas, ela pode tocar em mais de um ponto, em 2, 3 ou mais. Ok? Então, no primeiro caso dessa circunferência, nós mostramos um exemplo que a reta tangente ela é crescente, ou seja, o coeficiente angular dela é maior que zero. Já no segundo caso, temos um exemplo de reta tangente cujo coeficiente angular é negativo, ou seja, essa reta tangente ela é decrescente.
ok? Então, para fixar esse conceito, vamos utilizar a mesma função que vimos também na aula passada. Nós vimos na notação de limite que o limite quando x tende a A de uma função f de x é igual a L. Para o nosso caso, o limite quando x tende a 2 da função x ao quadrado menos 4 por x menos 2, vimos que é 4. Então, o valor de A do limite é 2, temos a função e o valor do limite seria 4, ok? Então, observe também que o intervalo é aberto. Quando x é igual a 2, essa função ela não é definida para x igual a 2. Mas como o limite é um valor muito próximo de 2, mas possivelmente não é 2, né? Nesse ponto, a função não está definida, porque f está definida para um valor muito próximo de A, ou seja, muito próximo de 2, exceto possivelmente o próprio 2, exceto possivelmente o valor de A. Iremos mostrar três diferentes funções. A primeira, vista anteriormente, nós mostramos que ela não está definida no ponto x igual a 2, porque esse ponto não faz parte do domínio da função, que é formado por todos os números reais menos o 2. Então, se nós quiséssemos f de 2, não estaria definido, ou seja, f de 2 não existe. Mas vimos anteriormente que o limite, quando x tende para 2 dessa função, é igual a 4. Ou seja, para valores muito próximos de 2, essa função tende para 4. Mas f de 2 não é 4. Na próxima, nós vamos ver que se nós tivéssemos simplificado essa função, ela ficaria x mais 2. Então, x menos 2 não seria mais uma restrição. Ou seja, essa função ela é contínua em todos os pontos. Observe que é o mesmo gráfico, mas agora essa função, o domínio dela é real. Então, ela está definida para todos os pontos, inclusive o f de 2, que agora seria 4. Já o limite, quando x tende para 2, ele continua sendo 4. Então, note que tanto f de 2, quando o limite, quando x tende a 2, é igual a 4. Então, quando isso acontece, nós dizemos que essa função ela é contínua nesse ponto, ok? E neste caso, ela é contínua em todo o seu domínio. Já no terceiro caso, nós temos agora uma função definida por partes, que f de x é igual a x ao quadrado menos 4 dividido por x menos 2, quando x é diferente de 2, e ele é igual a 6 se o x for igual a 2. Então, essa função, agora, ela está definida no ponto f de 2. Então, nós temos aqui x igual a 6 representado no gráfico como uma bolinha fechada. Então, quando x é 2, o valor de f de x é 6, ok? Mas o limite, quando x tende para 2 da função, você não vai colocar exatamente no ponto, você vai ver a tendência. E esse limite, tanto pela esquerda, do 2, como pela direita, ele converge para esse ponto, que é 4. Então, nas três funções, o limite, quando x tende para 2, é igual a 4. Ok? Vamos resolver agora o limite quando x tende para 0 de seno de x sobre x. Vamos fazer essa questão com o auxílio de uma calculadora. Esse limite é conhecido como limite trigonométrico fundamental. Então, nós vamos usar a calculadora para determinar esse limite, lembrando que x tem que estar em radiano. A gente está muito acostumado no ensino médio a usar os ângulos em graus. Só que em muitos problemas de engenharia, nós preferimos usar o ângulo em radiano, que é o caso dessa questão. Então, vamos determinar o limite quando x tende para 0, da razão do seno de x sobre x. Também, utilize a calculadora para confirmar esses resultados, mas lembre-se que sua calculadora ela tem três modos. Tem o modo 1, que é o DEG, que aqui é quando você vai utilizar os ângulos em graus. Tem o modo RAD, que seria o modo 2, que é quando nós utilizamos a calculadora em radiano. E, por fim,
que é pouco utilizado aqui no Brasil, seria o modo grado, que seria o modo 3, na maioria das calculadoras. Mas muito cuidado que muitos alunos às vezes confundem que o modo 3 de grá seria de grau, ok? Então, observe que grau em inglês começa com um D, então seria a abreviação de DEG, ok? Então, mantenha a sua calculadora ou em grau ou em radiano. Nesse caso específico, coloque no modo 2. Nós vamos fazer uma tabela para calcular o valor desse limite. Quando x for igual a 1, se nós dividirmos o seno de 1 sobre 1, nós vamos obter 0,84. Estou colocando várias casas decimais para nós vermos a diferença quando esse limite for chegando perto de zero. Quando x é meio, temos aqui 0,95. Se você faz agora x igual a 0,1, ou seja, o seno de 0,1 dividido por 0,1 já vai para 0,99. Estamos vendo que esse limite está tendendo a 1. Quanto mais a gente vai aproximando de zero, mais ele está tendendo a chegar em 1. Até o ponto da gente colocar aqui 0,0001. Então, esse limite daria 0,09999, vários noves aí, praticamente igual a 1. Ok? Então, nós vamos demonstrar futuramente esse limite usando o teorema do confronto. Vamos fazer uma prova desse limite usando a trigonometria, ok? Usando áreas e distâncias para chegar nesse limite. Mas, por enquanto, pela calculadora, aceite que ele é 1. Mas observe que se para realmente esse limite ser 1, tanto pela direita como pela esquerda, ele precisa tender a 1. Nós resolvemos esse problema para valores menores que 1, tendendo para 0. Agora nós vamos fazer, utilizando a calculadora, para valores negativos que vão tender agora para 0. Ou seja, vamos fazer o limite pela esquerda. Então, se nós começarmos com menos 1, também vai dar 0,84. Para menos meio, se você dividir seno de menos meio sobre menos meio, vai dar 0,95. Observe que a mesma tabela de cima é exatamente igual à tabela de baixo, para todos os valores. Por quê? Isso é necessário para que o limite exista, que tanto pela direita como pela esquerda, tanto para valores maiores que zero, como para valores menores que zero, quando eles tendem para zero, eles precisam dar o mesmo resultado lá no ponto zero, ok? Porque se for diferente, esse limite não vai existir, que é o que nós vamos estudar na nossa próxima aula, limites laterais. E se você observar, a função seno é uma função ímpar. Se você faz o seno de menos x, ele vai dar exatamente o mesmo valor, só que com o sinal oposto. Ou seja, o seno de menos x é igual a menos o seno de x. Se nós substituirmos aqui o x negativo, ficaríamos com seno de menos x, e como x é negativo, seria menos x. Mas observe que seno de menos x não é menos seno de x, então ficaríamos aqui com menos seno de x dividido por menos x. Na divisão, menos com menos daria mais, então vai dar exatamente seno de x sobre x. Por isso, as duas tabelas deram iguais. Ok? O gráfico dessa função, se você traçar usando algum software, você vai ver que ele vem aqui de menos 3, à medida que ele vai chegando em zero. Ele vai aumentando aqui os valores, no limite até chegar em x igual a zero, ele vai dar 1. Quando ele vem agora aqui pela direita, a partir de 3 e vai diminuindo, você vê que quanto mais vai diminuindo o valor para próximo de zero, mais ele vai tendendo a chegar perto de 1. E quando o limite tende para x igual a zero exatamente, seria 1. Ok? Então, o limite fundamental, aí trigonométrico, você vai usar em várias questões de limite. Quando x tende a zero, seno de x sobre x é igual a 1. Na prática, isso quer dizer que para ângulos em radiano muito pequenos, muito perto de zero, o seno de x é igual ao valor do ângulo. Ok? Então, se o ângulo é, por exemplo, 0,01 radiano, o seno desse ângulo também será 0,01. Então, isso ajuda em muitos problemas lá na frente a fazer algumas aproximações interessantes.
Vamos calcular agora, também usando uma calculadora, o limite quando x tende a zero da raiz quadrada de x ao quadrado mais 16 menos 4 dividido por x ao quadrado. Então, vamos utilizar também nossa calculadora científica. Como não estamos trabalhando com ângulo, dessa vez você pode deixar tanto em grau como em radiano, que não vai interferir no resultado. E vamos montar também uma tabela. Supondo que x agora é mais ou menos 1, porque tanto mais 1 como menos 1, quando você elevar ao quadrado, ele vai ficar positivo. Então, vão dar o mesmo valor. Então, se você faz aqui 1 ao quadrado, que seria 1, mais 16, daria a raiz de 17, menos 4, dividido por 1, de 1 ao quadrado, ficaríamos com 0,1231 para esse primeiro resultado. Mas note que nós estamos querendo encontrar o limite quando tende para zero. Então, vamos diminuindo esse valor tanto pela direita como pela esquerda. Então, se a gente faz aqui mais ou menos meio, teríamos agora 0,1245. Se fazemos agora 1 mais 0,1 ou menos 0,1, ficaríamos com 0,1250, ou 125, e mais ou menos 0,01. Observe que ele está tendendo para 0,125. Mas talvez você diga, agora eu quero realmente saber se é. Eu vou colocar um número bem pertinho de zero. Então, se você coloca aqui, por exemplo, 0,0000, um monte de zero aí, com vários zeros, e você coloca na sua calculadora e vai fazer a conta, ele vai dar zero. Então, aí, aquela expectativa inicial, que o limite era 0,125, é deixada de lado e você vai e diz que esse limite é igual a zero. Correto? Ok. Aparentemente sim, mas nesse caso totalmente equivocado. Então, muito cuidado quando estiver resolvendo limites usando sua calculadora. Por isso, nós preferimos fazer com as manipulações algébricas, porque essa resposta está muito elegante, mas errada. Por quê? A nossa calculadora, muitas vezes, ela pode exibir valores incorretos devido a limitações de casa decimal. Quando a gente coloca um número muito pequeno, ela tende a arredondar para zero. E aí quebra a questão. Ou seja, vai te levar a um resultado falso. Ok? Então, como é que a gente determinaria esse limite? A gente pode fazer o conjugado. Já que é uma raiz quadrada menos o 4, nós podemos multiplicar tanto o numerador como o denominador pelo conjugado da função. Uma vez que, se você tentar substituir diretamente aqui na equação, ficaria 0 ao quadrado, 0 mais 16, daria a raiz de 16, que é 4. 4 menos 4 seria 0. E 0 ao quadrado, vemos que aqui é 0 sobre 0. E como falamos na aula passada, é uma indeterminação. Você não pode cortar, dividir 0 por 0 e dizer que é 1. Nesse caso, ele é indeterminado. Mas nós podemos utilizar um artifício algébrico, como falamos, multiplicar em cima e embaixo pelo conjugado do numerador. Então, se nós tínhamos aqui raiz quadrada de x ao quadrado mais 16 menos 4, nós podemos multiplicar pela raiz quadrada de x ao quadrado mais 16 mais 4 dessa vez. Mas se você não dividisse por nenhum número, estaria alterando a questão. Então, por isso, a função que nós multiplicamos em cima, o conjugado, temos que repetir embaixo, porque você poderia cortar e não alteramos a questão. E vamos utilizar aquela propriedade que vocês viram no ensino fundamental de fatoração, que a ao quadrado menos b ao quadrado é a menos b que multiplica a mais b, que é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Se nós aplicarmos nesse limite, temos aqui, ficaria o a seria a raiz quadrada de x ao quadrado mais 16, então daria essa raiz ao quadrado menos o quadrado do segundo, que é 4. Então, ficaria 4 ao quadrado, que é 16. E vamos apenas repetir o denominador, ok? Se nós continuarmos fazendo esse limite, você vai perceber que nós podemos
simplificar aqui 2 com 2 e tirar da raiz. Observe também que quando você faz esse corte aqui, 2 dividido por 2, e tira da raiz, ele é válido porque esses valores são positivos. Lembre que a raiz quadrada de x ao quadrado é um módulo de x. Mas como esse número é um número positivo, você não precisa trabalhar com a parte negativa. Menos 16, que é 4 ao quadrado, então nós podemos simplificar também. 16 menos 16 daria 0. Então, ficamos com x ao quadrado apenas em cima. E note que tem um x ao quadrado. Então, para x pertinho lá de 0, mas não é 0, nós podemos simplificar x ao quadrado com x ao quadrado, quando x ainda é diferente de 0 no limite. Então, ficamos com esse limite aqui, que agora não é mais indeterminado. Nós removemos a indeterminação. Para isso, agora, para determinar o valor do limite, basta substituir x igual a 0 na equação, na função. Então, substituindo x igual a 0, ficamos aqui na raiz com 0 ao quadrado mais 16, fica 16. Tirando a raiz quadrada, ficamos com 4. Com mais 4 daqui, ficamos com 8. Então, esse limite tende para 1/8, que é 0,125. Então, muito cuidado quando você quiser resolver um limite utilizando a calculadora, porque em muitos casos, a calculadora pode dar uma resposta falsa. Então, esse limite não tende para 0, ele tende realmente para 0,125 ou 1/8. Ok? Para concluir nossa aula, pense no que falamos anteriormente. Imagine agora um limite que estamos aqui num ponto. Se esse ponto aqui é x igual a 3, se nós estamos à esquerda desse ponto, o limite está tendendo para 8. E se nós estamos agora à direita desse ponto, o limite está tendendo para menos 4, porque temos aí uma função constante, constituída de duas partes. Quando x é menor que 3 é 8 e quando x é maior que 3 é menos 4. Então, o limite pela esquerda agora é diferente do limite pela direita. Então, qual seria o valor do limite exatamente quando x tende para 3 dessa função? Essa resposta você vai ter na nossa próxima aula, que vamos estudar os limites laterais. Ok? Então, pega o teu livro-texto lá, que está indicado na descrição do vídeo, resolve o máximo de exercício possível acerca desse assunto, que eu encontro você na próxima aula para nós conversarmos e estudarmos sobre limites laterais. Ok? Então, fiquem com Deus, até a próxima aula, um grande abraço para todo mundo.